quiser, grave a aula também. Eu acho que uma pessoa só de vocês pode gravar, depois essa gravação vai ficar lá no grupo. Meus caros, antes de mais nada, eu vou abrir um parênteses na nossa aula para comentar, como eu sou professor de Direitos Humanos de vocês, a medida provisória que foi editada hoje, né, e que gerou bastante polêmica, e com razão, né? Tão polêmica foi ela que teve, no mesmo dia da sua edição, a revogação de um artigo. Um artigo, diga-se de passagem, sem maiores exageros, esdrúxulo. Eu vou aqui tecer considerações de ordem dogmática, mas também considerações de ordem crítica. Não são considerações que são considerações enviesadas, mas é óbvio que as minhas compreensões estão impregnadas pelos valores com os quais eu trabalho, nos quais eu acredito. Isso é assim com qualquer pessoa. Mas eu queria que você atentasse para a análise que eu vou fazer da medida provisória, apenas alguns artigos, porque tem a ver com o que a gente falou na aula passada, que é o princípio da indivisibilidade dos direitos humanos. E depois que eu fizer essa análise, nesse primeiro momento, acho que vou demorar aí uns 15 minutinhos só, a gente começa a falar da evolução histórica dos direitos humanos. Combinado? Não vou acabar hoje a evolução histórica dos direitos humanos, porque é muita coisa. Eu vou tratar de assuntos que muitas das vezes merecem uma explicação um pouco mais lenta para que vocês entendam com profundidade aquilo que eu estou tentando explicar para vocês. Essa parte está muito boa no livro do André de Carvalho Ramos, né, que é um manual, vocês podem estudar por lá. Então vamos começar do princípio. Essa primeira parte da aula é um parênteses só para contextualizar vocês naquilo que está acontecendo no país e no mundo. Bom, hoje, não sei se vocês acompanharam, foi editada uma medida provisória, que é essa aqui que eu vou compartilhar com vocês. Não sei se vocês tiveram acesso ao texto dessa medida provisória. Se não tiveram, peçam para o representante de turma me pedir que eu vou mandar para vocês a medida provisória integralmente, para vocês lerem. É uma medida provisória pequena, tem, acho que, deixa eu ver aqui, quantos artigos, né? 39 artigos, pequena, dá para você ler aí em 30 minutos, né? Então, foi editada uma medida provisória por conta da situação que nós vivemos na atualidade, que é uma situação, como o próprio preâmbulo da medida provisória diz aqui, ó, é uma situação, né, excepcional de estado de calamidade pública, reconhecida pelo Decreto Legislativo número 6 de 2022 e de emergência da saúde pública, de importância internacional em decorrência do coronavírus. Meus caros, a primeira consideração que eu queria fazer com vocês é uma consideração de ordem normativa. Percebam, uma medida provisória como essa é necessária? A resposta é sim, ela é necessária. Por que ela é necessária? Entendam, eu não estou falando do conteúdo dela, eu estou falando de uma medida de caráter normativo que venha a regulamentar, no caso da medida provisória 927, as relações trabalhistas. Ela é importante porque, vou voltar aqui para mim, depois eu vou projetá-la de novo. Porque se nós, num período de excepcionalidade, não temos a regulação normativa, nós, muito provavelmente, vamos expor as pessoas a uma situação para a qual não há nenhum tipo de amparo normativo que vise a regular e a impedir excessos. Como é um período excepcional, é muito comum que nós tenhamos regras estabelecendo exceções àquela situação que prevaleceria na normalidade. E, volto a dizer, a princípio, se você analisa aquilo que vem acontecendo em todos os países, é óbvio que nós estamos diante de uma situação excepcional que exige medidas que sejam igualmente excepcionais para que nós consigamos, no máximo possível, dar amparo às pessoas que são afetadas pela redução da atividade econômica, pela redução da circulação, pela imposição, né, de nós ficarmos em casa, né, que é uma imposição de ordem sanitária, e não é uma imposição de ordem sanitária local, uma imposição de ordem sanitária internacional. Então, esse tipo de situação
justifica a edição de uma medida provisória, o que é uma norma editada pelo presidente da República em caso de relevância e urgência. Ela é uma norma com força de lei, mas que tem que ser convertida em lei pelo Congresso Nacional, porque ela tem um prazo de vigência pré-estabelecido na Constituição, 60 dias, com possibilidade de prorrogação por mais 60. Esse é o primeiro ponto que eu queria destacar. A intenção de regular as situações, né, da relação trabalhista neste período, ela é importante. Agora vejam, ela até traz, por assim dizer, uma maior segurança nessa relação, porque você sabe em que medida algo pode ser feito e em que medida algo não pode ser feito. Qual é a base normativa para regular essas relações? Ponto. Acho que acabou aqui o meu elogio à medida provisória, porque agora eu vou começar a analisar os pontos problemáticos da medida provisória. Aliás, antes de analisar os pontos problemáticos e o artigo que foi revogado, eu vou considerar algumas questões. Vejam, não é no Brasil, é no mundo inteiro. Medidas estão sendo adotadas para amparar o empregado e o empregador. Essas medidas são necessárias por uma razão muito simples. Nós estamos passando por uma fase extremamente complicada e que, por conta, né, da pandemia que se espalhou, né, no mundo inteiro, daí o nome pandemia, as pessoas não podem exercer as suas atividades cotidianas normalmente. Então vejam, e aí vem o ponto. Que medidas nós devemos adotar? Cada país vai adotar a sua medida. Não há nenhum tipo de imposição internacional em relação a medidas que devem ser instituídas. Mas, aí voltando para a nossa matéria, entenda. Existem direitos básicos, universais, que podem ser restringidos, mas não podem ser suprimidos. Sob pena de você violar a pessoa na sua condição mais... E deu até treta no grupo hoje. Calma, eu vou tratar dos assuntos específicos e eu não tenho preocupação com nenhum tipo de treta, porque eu vou tratar dos assuntos de forma fundamentada. Eu sempre digo assim, vocês podem divergir de mim, não tem problema nenhum, mas divirjam fundamentadamente, tá certo? Bom, então vamos lá. O que diz a medida provisória? Bom, a medida provisória diz assim. Ela diz assim, durante esse período, algumas alternativas serão adotadas. Nós não vamos ler toda a medida provisória, porque isso tomaria a aula inteira, mas eu quero ler alguns artigos. Um artigo interessante é o artigo 3º. Para o enfrentamento dos efeitos econômicos decorrentes do estado de calamidade pública e para a preservação do emprego e da renda, poderão ser adotadas pelos empregadores, dentre outras, as seguintes medidas. 1. Teletrabalho. Extremamente razoável. Eu hoje, por exemplo, trabalhei em sistemas de teletrabalho durante o dia inteiro, né? Olha só, eu trabalhei no Ministério Público Federal em casa pelo teletrabalho, né, pela plataforma digital eletrônica que o Ministério Público disponibiliza, e agora estou dando aula para vocês de forma telepresencial, né? Vamos falar assim, de forma utilizando-me de uma plataforma eletrônica. Teletrabalho. Não há nenhum tipo de problema com relação ao inciso 1. Inciso 2. Antecipação de férias individuais. Também não vejo problema na antecipação de férias individuais, mas se vocês forem ler a medida provisória integralmente, e é aquela coisa interessante, né? Tem gente falando da medida provisória sem ter lido a medida provisória. Eu sempre pergunto assim, você leu? Se você não leu, leia primeiro. Depois emita a sua opinião. Favorável ou contra. Porque não dá, você não leu? Eu sou a favor. Por quê? Não, porque ela foi editada pelo presidente da República. Deixa eu te falar, esse argumento para mim não vale nada, porque ele é um argumento de autoridade. Você não leu. Eu sou contra. Por quê? Porque ele foi editado pelo presidente da República. Deixa eu te falar, esse argumento para mim não vale nada. Por quê? Porque ele é um argumento de autoridade. Então volta lá. Diz assim, inciso 2º, a antecipação de férias individuais. Olha, não acho problema, não vejo problema nenhum em antecipar férias individuais. Vejo problema no não pagamento de 1/3 das férias. Porque se você vai adiantar as férias, você tem que pagar as férias. E a medida provisória autoriza o pagamento posterior desse 1/3 de férias. Eu vejo isso como um problema. Mas não é um problema tão grande assim quanto o que nós ainda vamos ver e que gerou, inclusive, a revogação do artigo. Inciso 3º, concessão de férias coletivas. Tampouco vejo problema nesse dispositivo. Nós já tivemos situações menos excepcionais
em que diversas empresas concederam férias coletivas para os seus empregados. Não vejo problema com relação a isso, tá? Quarto, aproveitamento e antecipação de feriados. Também acho razoável, não vejo problema não. É você antecipar os feriados de natureza festiva e natureza religiosa, por exemplo, para esse período em que nós não estamos em casa e, posteriormente, na data em que esse feriado aconteceria, você trabalhar. Também não vejo problema. 4. Aproveitamento de feriado. 5. Banco de horas. Também acho uma medida super razoável, um sistema de compensação, né? Você poderia, né, durante o período em que você está em casa, depois ter que compensar isso. Enfim, né, se você trabalha em teletrabalho, depois você poderia ter contabilizado isso de uma outra forma. Também não vejo problema, desde que devidamente regulado, tá? 6. Suspensão de exigências administrativas em segurança e saúde no trabalho. Problemático. Problemático por quê? Porque se vocês lerem a medida provisória, vocês vão ver que ela estabelece algumas exceções em relação a equipamentos de segurança, por exemplo, e amparam o empregador. Mas eu fico me perguntando, tudo bem, mas se um empregado se acidenta por conta da falta desses dispositivos de segurança, quem vai, no fim das contas, arcar com esse prejuízo? É a União? É o empregador? Porque, no fim das contas, ele sofreu um dano. Tudo bem, nós estamos passando por um período de excepcionalidade, né? Eu entendo que eles pediram vários dos mecanismos, né, que são utilizados ali, por exemplo, para tapar o nariz, contra a poeira e tal, para serem utilizados durante, né, o atendimento das pessoas que estão com o coronavírus. Mas e o sujeito que sofrer o dano? Quem vai suportar? Você está estabelecendo uma norma excepcional que ampara o empregador e deixa o empregado ao seu bel prazer nesse aspecto. Isso é um problema. Deveria ser melhor regulamentado. Não foi. Inciso 6. O direcionamento do trabalhador para a qualificação. Esse é o inciso 7, aliás. Esse é o famigerado. Porque, olha só, ele fala assim, direcionamento do trabalhador para a qualificação. A pessoa fala, que beleza, eu vou ficar em casa, eu vou me qualificar. Só que durante esse período, o seu contrato de trabalho poderia ser suspenso por até 4 meses. Sem salário, meus caros. E aí você vai passar por uma qualificação sem salário durante 4 meses, até 4 meses, maravilha. Maravilha, eu não conheço um assalariado que fique 4 meses sem receber e que não tenha um impacto extremamente relevante para a sua subsistência. Não estou falando para uma vida, né, de normalidade, não, para a sua subsistência mínima. E aí a gente vai ver o artigo que foi revogado ainda agora, tá? Ainda no dia de hoje. E o 7º, o diferimento do recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Recolher depois, diferir e recolher depois. Também acho coerente, acho que não há problema nessa previsão, tá? Bom, olha que coisa curiosa. Agora eu quero ler 2 artigos. O artigo 2º e o artigo 18, que foi revogado. E aí eu quero fazer uma consideração de ordem crítica e vou, obviamente, dar sequência à aula com essa consideração. Vejam, o artigo 2º diz assim, durante o estado de calamidade pública, que se refere ao artigo 1º, o empregado e o empregador poderão celebrar acordo individual escrito, a fim de garantir a permanência do vínculo empregatício, que terá predominância sobre os demais instrumentos normativos, legais e negociais, respeitados os limites estabelecidos na Constituição. Isso aqui é o seguinte, o acordado entre o empregado e o empregador vale mais do que acordo, por exemplo, e convenção coletiva aprovados anteriormente para a categoria pelos respectivos sindicatos, o patronal e o do empregado. Isso é um problema, mas é um problema muito, muito, muito evidente, que só não se dá conta quem nunca esteve presente dentro de uma relação trabalhista. Porque é o seguinte, ô empregado, você vai negociar diretamente comigo, seu empregador. Eu estou estabelecendo essas condições. Você aceita ou você está fora? Qual que é o poder de barganha do empregado, meus caros? Reflitam sobre isso. 0. Então, como é que eu estabeleço uma medida como essa e falo que eu estou tentando preservar as duas partes da relação trabalhista? Que é uma norma ótima para o empregador, péssima para o empregado. E o que mais pesou de crítica sobre essa medida provisória é que ela estabeleceu uma série de medidas de amparo ao empregador, além daquelas medidas
de ordem econômica que ainda virão, inclusive com dinheiro do BNDES. O que eu sou a favor. Eu sou contra, não. Porque, de fato, a atividade econômica precisa de uma injeção num período como esse. Até para ter coerência com o que eu digo. Né? Não existe Estado mínimo, meus caros. Não existe. Estado nunca é mínimo. Ele serve a quem faz uso dele. Preste atenção nisso. É uma falácia. Ele é mínimo para quem é mínimo. Se é que vocês entenderam minha crítica. Então, em situações como essa, a gente percebe o seguinte: não existe mão invisível coisíssima nenhuma. É o mundo inteiro pedindo: ô Estado, coloca dinheiro aí. É assim que funciona. Tá? É assim que funciona. Então, vamos lá. Aí vem o famigerado artigo 18 para a gente fechar a análise, né, desta medida provisória. Direcionamento do trabalhador para qualificação. Olha o título. É o seguinte: dizia assim o artigo 18 que foi revogado. Durante o estado de calamidade pública a que se refere o artigo 1º, o contrato de trabalho poderá ser suspenso pelo prazo de até 4 meses para participação do empregado em curso ou programa de qualificação profissional não presencial oferecido pelo empregador diretamente por meio de entidades responsáveis pela qualificação, com duração equivalente à suspensão contratual. Aí vejam. Parágrafo 1º. A suspensão de que trata o caput não dependerá de acordo da convenção coletiva, ou seja, não tem amparo normativo em nenhuma norma que tenha sido acordada entre os sindicatos ou que tenha sido avalizada pelo Poder Judiciário. Não. De natureza coletiva. Não. Poderá ser acordada individualmente entre o empregado e o grupo de empregados. O empregador, tá? Poderá ser acordada individualmente entre o empregado ou o grupo de empregados. Individualmente entre o empregador e os empregados, ou individualmente entre o empregador e o empregado. É aquela coisa, vou suspender seu contrato de trabalho por 4 meses. E durante esse tempo você vai fazer um curso de atualização. Combinado? Diz assim, inciso 3º. Será registrado na carteira de trabalho física e eletrônica essa qualificação. Aí vem o parágrafo 2º. Olha o parágrafo 2º. Olha que coisa curiosa. Isso aqui foi objeto de crítica o dia inteiro. Do Supremo, do Congresso Nacional, e o próprio Executivo percebeu o que tinha feito aqui. Olha só. O empregador poderá. Eu disse poderá. Eu não disse deverá. Eu disse poderá. Poderá conceder ao empregado ajuda compensatória mensal sem natureza salarial durante o período de suspensão contratual nos termos dispositivos do caput, com valor definido livremente entre o empregado e o empregador, via negociação individual. Meus caros, é o seguinte: primeiro, o empregador não precisaria dar nada. Nada. Ele poderá. Ele não está obrigado a fazer. Agora, se ele quisesse, ele poderia chegar e falar: olha, é o seguinte, você vai ficar com o seu contrato de trabalho suspenso, né? Menos direitos, mais trabalho. Eu vou te dar uma ajuda de custo aqui de R$30. Combinado? Não, não quero não. Tudo bem, então você está demitido. Essa é a negociação, meus caros. Mais do que isso, olha aqui. Seguinte, vou te dar R$30 e você vai assistir o curso todo, você vai se qualificar. Mas como que eu vou comer? Olha, isso não é problema meu. Eu estou te dando uma ajuda. Aí eu vou mais além. Vou mais além porque a gente tem que terminar de ler, né, os parágrafos. Durante o período de suspensão, parágrafo 3º, contratual para participação em curso ou programa de qualificação profissional, o empregado fará jus aos benefícios voluntariamente concedidos pelo empregador que não integrarão um contrato de trabalho. Ou seja, benefício de saúde ia ser mantido e outros benefícios, mas não com natureza salarial. Tá? Nas hipóteses de durante a suspensão do contrato, o curso ou programa de qualificação profissional não ser ministrado, ou o empregado permanecer trabalhando por um empregador, a suspensão ficará descaracterizada e sujeitará o empregador. Aí é pagamento de salários e tal. É aquela coisa, eu suspenderia o seu contrato só de fachada, mas você continuaria trabalhando. Aí não pode, né? Porque é situação análoga de escravo. E aí ele teria que pagar os salários, teria que pagar as eventuais penalidades e sanções, tá? Não haverá concessão de bolsa qualificação no âmbito da suspensão do contrato de trabalho para a qualificação do trabalhador, de que trata o artigo 476A da Consolidação das Leis do Trabalho. Então, nada de bolsa durante o período de qualificação. Meus caros, bom,
para a gente fechar essa parte. Me desculpem. Vocês podem até não concordar comigo. E tudo bem. Mas o que essa norma está dizendo é basicamente o seguinte. Empregado, veja bem, nós vivemos uma situação de exceção. Empregador, veja bem, nós vivemos uma situação de exceção. Então, empregador, você pode fazer o seguinte, você pode suspender o contrato de trabalho do seu empregado, você não vai ter nenhuma obrigação de natureza trabalhista para com ele, você pode conceder a ele um benefício, né, de, vamos falar assim, um apoio, né, sem natureza salarial, mas se você não quiser também, não precisa não, tá? Você não precisa. Olha, eu tô te ajudando aqui. Empregado, entenda, uma situação excepcional. Se você morrer de fome, olha, entenda, é uma situação excepcional e exige sacrifício. Agora eu me pergunto, qual o sacrifício que está sendo imposto ao empregador aqui? Uau! E mais, uma medida provisória que regule a relação trabalhista tem que dizer qual que é o amparo que o governo vai dar ao empregador. E qual é o amparo que ele vai dar ao empregado? Porque tudo bem, se o empregador não tem como pagar o salário, quem vai pagar o salário, ou pelo menos dar uma ajuda de custo para a subsistência mínima do empregado? Essa medida provisória não diz nada acerca disso. Nada, absolutamente nada. Então, meus caros, eu vejo essa medida provisória, nesse aspecto em particular, do artigo 18, que já foi revogado, né, um erro crasso, que foi extremamente criticado durante o dia inteiro e que já foi corrigido, porque foi revogado, entre aspas, né, foi corrigido, entre aspas, porque nós não temos ainda uma certeza do que virá. Prometeu-se uma nova medida provisória nesse aspecto aqui, né, na verdade, uma nova redação. Mas o que mais me chocou foi a fala do ministro da Economia no final do dia, dizendo que não, foi um erro de redação. Meus caros, me desculpem, mas assim, erro de redação, eu li todo o dispositivo para vocês. Não tem erro de redação aqui. A intenção era essa mesmo. Só que pegou tão mal, que eles deram um passo para trás. Agora, isso aqui, na gestão, a gente chama, né, de tocar o terror. Porque tudo que vier depois disso aqui vai ser mais benéfico. Até algo que você não admitiria em hipótese alguma. Então, cuidado. O que eu sempre digo é o seguinte, situações excepcionais, ok, exigem medidas excepcionais, mas existe um limite. Porque senão, amanhã, você pode se arrepender daquilo que você admitiu hoje como situação de exceção. É aquela coisa assim, cuidado, empregado. Cuidado, empregado. Porque amanhã pode ser que você esteja com as suas partes íntimas de fora, de tanto que você se abaixou. E mais do que isso, aqui eu faço uma crítica dirigida à medida provisória para que vocês percebam que não é uma questão de ordem político-partidária. Se você analisar as medidas que estão sendo adotadas no mundo inteiro, o empregado está sendo ou está recebendo da parte do Estado um amparo. E esta medida provisória não ofereceu para o empregado amparo algum. Essa medida provisória destoou da atuação que está sendo adotada no mundo inteiro. Se você quiser pegar os Estados Unidos do Trump, o Trump, eu li isso em notícias, eu não li normas nesse sentido, mas li notícias sobre isso, se dispôs a oferecer, né, o governo federal oferecer aos empregados de baixa renda até, né, acho que é um pagamento de até $1.000. É pouco, sim, mas já é um amparo. Aqui não tem nada. Nada. Então, assim, as pessoas podem achar, sobretudo num período como o que nós estamos vivendo, né, que uma crítica como essa se deve ao fato de que o professor não gosta do presidente da República. Não se trata disso. Não se trata disso. É uma crítica de ordem normativa com embasamento normativo. Isso aqui viola a Constituição, viola a dignidade da pessoa humana. Isso aqui é uma afronta à própria noção por detrás da ratio da medida provisória, que é regulamentar e proteger as partes da relação trabalhista, porque ela só protege uma parte. E mais do que isso, eu faço uma crítica, que não é uma crítica de enviesada apenas e tão somente, é uma crítica que tem lastro na matéria que nós estamos estudando. Porque se os direitos são indivisíveis, e aí eu vou usar desta fala para retomar a minha aula anterior
e começar a evolução histórica dos direitos humanos, meus caros, os direitos são indivisíveis. E eu privo o empregado do seu salário, que é uma das prestações intrínsecas ao direito do trabalho. Como é que eu vou garantir a essa pessoa, né, a saúde? Nós estamos falando de uma pandemia, uma situação de emergência de natureza sanitária. Esse cara vai ficar exposto a todo e qualquer tipo de risco social, sem salário, sem garantia de amparo do empregador ou do Estado. Quem vai custear as coisas básicas para subsistência mínima? Compre álcool em gel. Pague, olha, lave as mãos. Gente, isso aqui tem estados, tá? E a Defensoria Pública já está atuando nesse sentido, que já tiveram ações judiciais ajuizadas com liminares concedidas impedindo corte de energia elétrica pelo não pagamento. Isso seria super razoável de ser tratado aqui. Desoneração tributária poderia ser tratado aqui, inclusive em favor dos empresários. Bem razoável. Nada disso foi trazido aqui. Então, assim, entendam, essa medida provisória, como um todo, ela é passível de críticas. Tem pontos favoráveis, tem pontos que eu destaquei no início da minha fala, que são razoáveis. Mas esse artigo é uma excrescência. E ele tanto é uma excrescência que o próprio presidente da República resolveu revogá-lo. Agora, não me venha, ministro da Economia, que subscreve a medida provisória no final, né? É o presidente da República e o ministro da Economia. Não me venha, senhor ministro da Economia, dizer que foi um erro de redação. Convenhamos. A gente é jurista. A gente não é torcedor de futebol. A gente não está aqui defendendo bandeira de A ou B. Erro de redação? Não tem erro de redação aqui, não. A medida foi pensada, foi concebida, foi editada, ela repercutiu tão mal que o governo voltou atrás. E ainda bem que voltou atrás. Porque uma medida como essa, claramente, cairia, pelo menos nessa parte, em qualquer deliberação do Congresso Nacional e em qualquer discussão referente a ela no futuro, no Poder Judiciário. Alguma dúvida em relação ao que eu acabei de dizer? Pode colocar aí, sim, não. Alguma forte objeção? Se quiser colocar também forte objeção, pode colocar, que agora a gente vai mudar de assunto, tá? Entendam, indivisibilidade dos direitos humanos, tá? Eu estou falando isso para te lembrar. Liberdade de expressão, locomoção, direito à saúde, educação. Olha, não, fonte de estudo, não, beleza. Depois, se vocês quiserem, pede para a representante de turma me pedir a medida provisória integral para eu mandar para vocês, tá bom? Aí leiam e tirem as conclusões de vocês. Teve gente que defendeu. Teve gente que defendeu. O que eu acho absurdo é um empregado que defende isso. Porque eu fico pensando assim, bom, no mínimo, ele não entendeu bem o que está sendo colocado. Não dá para defender, gente. Assim, independentemente de coloração político-partidária, isso aqui não dá para defender. Não dá. Entendeu? As outras partes, sim, são defensáveis. Como eu defendi aqui. Vocês perceberam isso? Vocês perceberam que eu não bombei toda a medida provisória? Pelo contrário, eu falei, olha, eu achei uma falta de consideração de todos. Também acho. Eu vi dessa forma também. Vocês perceberam que eu pontuei algumas. Não dá para defender mesmo. Também acho que não. E vejam, eu defendi a medida provisória em algumas partes, só que nessa aqui, não dá, não. Não dá mesmo. Assim, bom, se eu fosse empresário, eu até defenderia, mas defenderia olhando só para o meu lado. Entendeu? É claro que eu saberia quais foram os pontos positivos. Teletrabalho, suspensão, férias coletivas, antecipação das férias, entre outras. Foi o primeiro artigo que eu li. Não sei se vocês estão lembrados aqui, ó. Deixa eu voltar lá, para não dizer que não, para não falar que não disse, não. Como é que fala a música? Agora me fugiu a letra, né? Me fugiu a letra aqui. Aqui, ó. Só para a pessoa que perguntou, me lembra aqui, quem perguntou, gente, foi muito rápido, eu não consegui. Só para responder diretamente, os pontos positivos, para não dizer que não falei de flores, é isso mesmo. Rúbia. Aqui, ó. Os pontos positivos, tá, Rúbia? Olha só. Teletrabalho, antecipação de férias individuais, concessão de férias coletivas, tá?
aproveitamento e antecipação de feriados, banco de horas, isso tudo está regulamentado, eu só não li. Vocês, quando pegarem, vocês vão ler a medida provisória, cada um dos títulos vai regulamentar uma dessas medidas, tá? Até aqui, ó, até as 5, eu não fiz nenhuma crítica, a não ser o fato de que você antecipava as férias sem pagar o terço de férias. Só isso. Mas todas as medidas são razoáveis. Aí critiquei o 6, que é a suspensão de exigências administrativas na área da segurança e da saúde do trabalho. Critiquei o 7º, porque nem sequer a hombridade de colocar suspensão de contrato de trabalho eles tiveram. Eles colocaram assim, direcionamento do trabalhador para qualificação. Olha que coisa curiosa. Como? Suspendendo o contrato de trabalho. Por que não colocaram aqui que era suspensão do contrato de trabalho? Por uma razão muito simples, né? Tem gente que para no artigo 3º e fala assim, olha que coisa razoável, que coisa maravilhosa. Ah, não vou ler isso tudo não, tá muito artigo, né? Tá lá no 18, não. Ah, isso aí é porque esse sujeito aí não gosta. Convenhamos, né? E falei que o diferimento do recolhimento do fundo de garantia também era razoável. Ou seja, então na minha visão, Fernando, o assunto é muito complexo. Não defenda a MP não. Peraí. Deixa eu ler aqui. Alguém compartilhou ela aqui, né? Alguém fez um comentário enorme. Depois eu vou... Ah, Ana Matra, a nota da Ana Matra. Foi boa essa nota também, eu já li. Bernardo, o assunto é muito complexo. Não defendo a MP não, de jeito nenhum. Mas os empresários também estão sem saída. Digo os pequenos e médios empresários. Sinceramente, não vejo luz no fim do túnel. Não, situação gravíssima que estamos passando. Com certeza, é o que eu estou dizendo. Das 8 medidas que foram propostas, tá? Eu tenho aqui crítica em relação a 2. Eu acho que o empresariado tem que receber um apoio financeiro, sim, do poder público, mas o empregado também. Essa é a minha crítica. Você aqui está dizendo o seguinte, a situação é crítica por empresário, sem dúvida. O micro e o pequeno, principalmente. Tá certo? Isso não há divergência com relação a isso e é o que o mundo inteiro está percebendo. Só que todo mundo tem que fazer sacrifício. O empregado e o empregador. É claro que o empresariado vai sofrer um baque agora, vai ter uma perda, não tem dúvida. O empregado também. Agora, o que eu estou criticando aqui é o seguinte, a medida que foi adotada, ela deixava o empregado ela abandonava o empregado à sua própria sorte, entendeu? Mas a consideração que você fez está certa, não está errada não. É uma situação excepcional e, como eu disse, a ideia de regulamentá-la é importante. Agora, a gente tem que ter calma. Que tipo de regulamentação a gente vai trazer, entenderam? Porque, assim, senão eu caio em contradição. Na verdade, o micro e o pequeno empresário, meus caros, eles precisam de apoio, não é durante situações excepcionais só não, eles precisam de apoio o tempo inteiro. Álcool em gel, tá? Precisam de apoio o tempo inteiro. Porque sem esse apoio, o primeiro calote que eles recebem, eles quebram. É muito bonito falar que todo mundo tem que empreender e deixar o empreendedor à própria sorte. Primeira conta que o cliente dele não paga, ele está em maus lençóis. Por isso tem que ter apoio, seja ele um apoio financeiro da iniciativa privada ou do poder público. Eu defendo que tem que vir das duas, né? Tanto da iniciativa privada quanto do poder público. Mas isso aí a gente pode discutir em outro momento. Combinado? Deu 30 minutos aqui, preciso voltar para a minha aula. Depois eu vou disponibilizar a medida provisória. Leiam lá a nota da Ana Matra, muito legal. É um assunto que dá pano para manga, sim. E sim, todos precisam de apoio. Todos. Empregados e empregadores. Todos. Não é só uma parte da relação. Beleza? Joia. Bom, história dos direitos humanos. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu ver o que vocês estão vendo aí. Vocês estão me vendo, né? Vocês estão me vendo agora? Dá um... Ok, estão me vendo. Gente, ok, isso. Vamos lá. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Agora eu vou falar um pouquinho de história dos direitos humanos. Vou falar nos próximos 20, 30 minutos sobre isso. Teve 2 pessoas que saíram. Não tem problema, não. Só espero que elas não tenham saído por conta do que eu falei, né? Mas tudo bem. Olha só. História dos direitos humanos. Meus caros, os direitos humanos... A Rubia voltou. Ainda bem. Né? Meus caros, os direitos humanos, como nós os conhecemos hoje, nem sempre existiram. Essa é a primeira coisa que você precisa saber. Os direitos humanos, como nós os conhecemos hoje, ou seja, com proteção no plano interno do Estado e com proteção para além da dimensão estatal,
São conquistas históricas dos séculos 17, 18, 19, 20 e 21. A proteção internacional dos direitos humanos só vai começar a ser construída após a Segunda Guerra Mundial, ou seja, após 1945. Ela vai se consolidar mesmo, tá? Principalmente depois da edição de diversos tratados internacionais de direitos humanos que criarem mecanismos que vão servir de mecanismos de monitoramento e responsabilização daqueles que violarem direitos humanos dentro do Estado. Então, entendam, como é que surgem os direitos humanos? De onde eles vêm? Bom, aí nós precisamos fazer a seguinte consideração. Olha aqui, ó, vou compartilhar uma tela com vocês, depois eu vou disponibilizar esse material, tá bom? Eu só estou organizando ele para disponibilizar para vocês. E entendam, está escrito assim, ó, na antiguidade, não há que se falar em direitos humanos protegidos universalmente. Eu vou parar aqui. Quando eu falo de antiguidade, eu estou falando de um período que antecede a própria Idade Média, tá? Eu posso falar na antiguidade nos seguintes termos. Eu posso falar em período arcaico e período antigo. Arcaico é antes da formação das primeiras cidades-estado. Não estou falando de Estado Nacional, não. Estou falando de cidade-estado. Estou falando das polis, sabe? Atenas. Eu estou falando antes mesmo da formação do próprio Império Romano. E bem antes do Império Romano, porque vocês sabem, né? O Império Grego vem antes do Império Romano. Eu estou falando antes disso. Eu estou falando, no período arcaico, das primeiras formas de organização societária que nós temos. Organização societária, entenda, organização social. As primeiras formas de organização social são formas simples. As pessoas se reuniam, né, em torno das suas famílias, depois em torno dos seus clãs e depois em torno das suas tribos. E elas eram identificadas pelo seu pertencimento a essa família, clã ou tribo. A pessoa, ela não tinha uma explicação para a sua existência que extrapolasse esse pertencimento, porque o pertencer a uma determinada família, clã ou tribo era algo essencial para a definição da pessoa. Fora da família, clã ou tribo, a pessoa muitas das vezes seria alguém desprovida de qualquer tipo de prerrogativa. Quando, por exemplo, uma tribo dominava outra, a tribo dominada passava a servir a tribo dominante. As pessoas que integravam a tribo dominada passavam a ser usadas como escravos mesmo. Elas perdiam todas as prerrogativas de pertencimento àquele grupo, porque aquele grupo deixava de existir. Parte morreu e a outra parte que sobreviveu está servindo aqui de escravo. Bom, nesse período arcaico, nós, apesar de tudo, temos alguns valores que serão protegidos, né? Alguns valores muito, muito caros e são, por assim dizer, as raízes mais antigas daquilo que nós chamamos de direitos humanos. E eu vou falar dessas raízes agora. Bom, em primeiro lugar, né, se você for por exemplo, né, se você for a textos antigos, por exemplo, se você ler o Código de Hammurabi, se você ler a Lei Mosaica, você vai perceber, e aí eu já estou avançando um pouco, né, que eu estou passando da sociedade arcaica para a sociedade antiga. Na sociedade arcaica ainda não havia escrita, então as normas eram passadas muitas vezes, né, por meio de cânticos, por meio de músicas, por meio de um líder para aqueles que eram, por assim dizer, né, os liderados. Pensa, dentro de uma família, a família era patriarcal, o líder era o pai, ele passava as regras do jogo para aqueles que estavam ali integravam aquela família. Mas no segundo momento, com o surgimento da escrita e com os primeiros registros, né, daquilo que era, vamos falar assim, a base das regras de conduta nas comunidades, você vai perceber, por exemplo, como sendo normas importantes, a proteção da vida, a proteção de determinados valores. Por exemplo, você pega a lei mosaica, não adulterarás, né, não furtarás. Todas normas de ordem moral, mas que protegem determinados valores.
Veja o não matarás, por exemplo. Não é que a pessoa esteja aqui reconhecendo que há um direito de alguém à vida. Não. Há um dever comunitário de todos. Todos devem respeitar a vida uns dos outros. Por isso não devem matar. Então a norma não matar, ela está estabelecendo uma penalização para aquele que mata. Na verdade, ela está dizendo o seguinte: olha, não matarás. Isso é um dever de toda a comunidade. Por quê? Porque existe um valor intrínseco aqui, que é o valor que a gente deve preservar, que é o valor da vida. Ninguém é titular de um direito à vida, porque o conceito de indivíduo ainda não havia sido concebido. Portanto, se não há indivíduo, não há titular de direito. Agora, existem valores que a comunidade política, que a sociedade, vamos dizer assim, de uma forma mais simples, prezam. E esses valores são amparados. A ideia de solidariedade, de amparo, por exemplo, aos desvalidos, que vai se consolidar principalmente com o cristianismo, né? Amparar as viúvas e os órfãos, também encerra, por assim dizer, valores que são as raízes mais intrínsecas daquilo que nós hoje chamamos de direitos humanos. Entenda, o que eu quero dizer para vocês é que na antiguidade, e o que engloba o período arcaico e o que engloba, né, o período antigo, as primeiras cidades-estado, os impérios da antiguidade que antecedem a Idade Média, vejam, esse período é um período onde nós teremos valores que não são reconhecidos como direitos, mas que são protegidos no âmbito da comunidade política por normas de ordem religiosa, moral. Nessa época, moral, religião, costumes e direito são coisas intrincadas, né, misturadas, não tem como você separar uma coisa da outra. A gente utiliza a palavra amálgama para dizer respeito à mistura, entenderam? As normas sociais são misturadas, elas todas estão umas impregnadas nas outras. Existem normas que protegem determinados valores, como regrando determinadas condutas, ou seja, estabelecendo normas de convívio na comunidade. Normas que, se forem violadas, sujeitarão aquele que o violou a uma penalização. Essas normas protegem valores. Esses valores são as raízes dos direitos humanos. Entenderam? Não há um titular, não há alguém que possa dizer: eu sou titular do direito à vida, eu sou titular do direito de propriedade. Não. Há aqui determinados valores que a comunidade protege a partir da proibição de determinadas condutas que violam esses valores. Esses valores são as raízes mais antigas, as raízes mais profundas daquilo que hoje nós chamamos de direitos humanos. Entenderam? Esse é o primeiro ponto que eu queria trabalhar na aula de hoje. As raízes dos direitos humanos que são encontradas lá na antiguidade e engloba também o período arcaico, que é anterior à antiguidade. Ideias como vida, solidariedade, amparo aos desvalidos, a ideia da propriedade, a ideia da proteção do núcleo familiar, tudo isso tem raízes já na antiguidade. Ficou claro isso? Dá um feedback para mim. Da hora. Beleza. Mais alguém? Sim. Então vamos avançar um pouco. Entenda, nós ainda estamos na... Sim. Nós ainda... Foi igual a voz do além agora. Sim. Então ficou bom. Olha só, nós ainda estamos no período antigo. Porque, vejam, se no primeiro momento as pessoas se organizam em clãs, tribos e famílias, num segundo momento você vai ter uma espécie de complexização do contexto social. Porque vai aumentar o número de famílias, vai aumentar o número de tribos, você vai ter o surgimento de determinados povos, esses povos vão habitar determinados lugares, e esses lugares vão começar a ser, por assim dizer, uma extensão daquele próprio povo. Não é ainda o Estado Nacional, está muito longe disso, mas as cidades-estado, a polis, que é a palavrinha que eu quero destacar aqui, né, que é a primeira organização societária mais complexa, é aquela onde há repartição das funções, onde muitas vezes, por exemplo, a gente pegar Atenas, né, o sujeito, o cidadão, ele tem uma obrigação para com a comunidade, então ele vai exercer a sua liberdade na própria atuação política. A ideia de liberdade dos antigos é exatamente essa.
o sujeito que era livre era aquele que era cidadão. O cidadão era aquele que podia ir à arena pública debater sobre os assuntos da polis, os assuntos da comunidade política. Nós temos aqui uma sociedade muito mais complexa, porque aumentou o número de pessoas, aumentou a complexidade, surgiu a moeda metálica, as trocas comerciais começaram a ser mais fáceis, porque antes era tudo na base, né, do escambo. Olha, isso eu não sei quanto vale, mas eu não sei se esse feno vale mais do que a minha vaca. Agora eu tenho uma moeda metálica que simboliza isso. Surge a escrita, o que facilita, né, o registro de normas. Então a sociedade se torna mais complexa. Entenda, no período antigo eu tenho diversos momentos aqui que eu preciso destacar. Entenda, quando eu falo em período antigo, eu estou falando de um período que é posterior ao período arcaico e que em alguma medida, vai ser um período que vai se encerrar com o início da Idade Média. Em alguma medida, por quê? Entenda, eu estou fazendo uma simplificação absurda. Se a gente pegar hoje, 2020, nós temos pessoas vivendo em situação que é muito parecida com as pessoas que viviam no período arcaico. Se nós formos à Idade Média, nós veremos em diversos locais na Europa pessoas vivendo em situações muito parecidas com aquelas do período antigo. E nós estamos na Idade Média. Tem um livro do Fustel de Coulanges que fala, né, que chama A Cidade Antiga. Vai falar de Roma, né, do Império Romano. A gente, na Cidade Antiga, tem uma exposição muito clara ali de um período, né, pelo menos uma parte do Império Romano, vocês vão ver, ele vai avançar durante a Idade Média. Então, eu estou fazendo uma simplificação. Entenda, no período antigo, nós vamos ter as mesmas marcas que nós destacamos anteriormente no período arcaico, só que com um pouquinho mais de certeza. Agora eu quero que vocês entendam o que eu vou falar. Não existia o conceito de indivíduo. A pessoa, ela era identificada agora pelo seu pertencimento a uma determinada polis, a uma determinada comunidade política. O sujeito era cidadão de Atenas, o sujeito era cidadão de Esparta, o sujeito era cidadão romano. Ele era identificado pela sua pertença a essa comunidade. Se ele era cidadão, ele tinha algumas prerrogativas. Se ele não era, ele não tinha prerrogativas. Essas prerrogativas eram protegidas porque eram, por assim dizer, algo que fazia parte da constituição da polis. Não constituição no sentido de norma escrita, mas como um sentido de modo de ser. Cada polis tinha o seu modo de ser. Quem fazia parte da polis automaticamente nutria por aquele modo de ser uma relação de identidade. A polis era uma extensão da pessoa, a pessoa era parte da polis. De modo que, num contexto como o atual, onde nós vivemos, né, numa situação em que há uma pluralidade de valores, muito provavelmente alguém vai dizer, olha, eu não concordo com determinadas concepções valorativas que a comunidade política aceita majoritariamente. Naquele período isso não era pensado. Por quê? Não era pensado porque não existia essa ideia de não concordar. Você era uma extensão da polis. Isso pode parecer uma coisa boa num primeiro momento, mas, por outro lado, se você não está de acordo, se você não se identifica com aquele conjunto de valores, você muito provavelmente vai ser esmagado pela comunidade, percebe? É um pensamento comunitarista. O comunitarismo, se vocês quiserem entendê-lo de forma bem explicada, vocês têm que ler Aristóteles e vocês têm que ler os comunitaristas norte-americanos atuais para vocês entenderem o que é o pensamento comunitarista. Mas a base a comunidade vem antes do indivíduo, porque nesse primeiro momento, em Aristóteles, sequer existiu o indivíduo. E se não existiu o indivíduo, não há que se falar em direitos, mas há valores comunitários que aquela polis protege. E esses valores são raízes históricas dos direitos humanos. Entenderam? O que eu tenho aqui é uma proteção um pouco mais forte do que eu tinha no período arcaico e no período antigo, porque agora eu estou registrando as normas escritas, agora eu tenho instituições mais bem consolidadas para a proteção desses valores. Por exemplo, se a gente for a Roma, a gente vai ter, né, a construção de carreiras jurídicas, a gente vai ter a institucionalização de julgamentos, a gente vai ter o estabelecimento de determinadas normas de direito privado, que vão estabelecer direitos às pessoas, mas não ainda direitos que a pessoa possui por ser humano. Entenderam? Faz sentido? Todo mundo entendeu isso aqui? Posso avançar?
Me dá um sim, não? Voz do além, diga para mim, entendeu? Sim. Sim. Ah, ótimo. Quem é a voz do além? Eu quero. Tá bom. Tudo jóia, gente. Vamos adiante. Ah, beleza, beleza, beleza. Olha, ótimo. Vamos lá. Então entendam. Então entendam. Na antiguidade e no período arcaico, eu ainda não tenho direitos humanos, mas eu já tenho valores que antecipam, em termos de conteúdo, o que virão a ser esses direitos. Por que eu não tenho direitos humanos ainda? Porque eu não tenho sequer a construção do indivíduo que é o titular primeiro desses direitos humanos. Tá? Vocês vão ver que os direitos humanos eles nascem liberais, depois eles vão ser ampliados e, num terceiro momento, eles vão ser ainda mais ampliados. Hoje nós temos direitos, por exemplo, cujo titular não é um indivíduo apenas, é o grupo, é a coletividade. Pensa no direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Ele é um direito de titularidade difusa. Todos nós temos. Não é só o Bernardo, né? Não é só o João, não é só, por exemplo, a Ivínia. É toda e qualquer pessoa. É um direito de titularidade difusa. Direito coletivo em sentido amplo. Então vamos lá. Até chegar a isso, a gente tem que andar um pouquinho. Então vejam, aí eu chego na Idade Média. Na Idade Média eu tenho uma fragmentação política, eu tenho as pessoas indo para o campo, em determinados locais da Europa, eu tenho, com essa fragmentação política, uma diversidade muito grande de comunidades, né? Comunidades políticas não urbanas, mas rurais, alguns nós chamaremos de feudos, e nós não temos uma unidade normativa. Mas me chama a atenção, por exemplo, e aí a Idade Média, só para vocês entenderem, ela é um período que os historiadores vão entender que é um período de 1000 anos. E começa quando? Começa com a queda do Império Romano do Ocidente, a tomada, né, de Roma, queda do Império Romano do Ocidente, e ela termina, que se dá ali por volta do século XV, perdão, do século V, 400 e alguma coisa, tem essa data precisa aqui. Não, nesse material aqui eu não vou ter ela precisa, não. Depois eu vou passar para vocês. Salvo engano, 473 depois de Cristo, tá? O início da Idade Média, com a queda do Império Romano do Ocidente. Eu não tenho certeza específica dessa data, mas é por volta disso aí. 456, alguma coisa assim, século V. E o final da Idade Média é o final do século XV, 1400 e alguma coisa, 1476, alguma coisa nesse sentido. É um período de quase 1000 anos. E esse 1400 e alguma coisa é quando? É a queda do Império Romano do Oriente. Meus caros, o Império Romano se dividiu, tá? E a queda do Império Romano do Oriente se dá com a tomada de Constantinopla, que era a capital do Império Romano do Oriente. Então, esse período da Idade Média é um período difícil de ser estudado. O melhor livro para vocês estudarem sobre esse assunto foi um livro que eu tive acesso a ele quando eu estava no mestrado, que se chama Fundamentos do Pensamento Político Moderno, do Quentin Skinner. Vou repetir. Fundamentos do Pensamento Político Moderno, do Quentin Skinner. E ele vai tratar de diversos assuntos, diversos legados que a Idade Média traz para a consolidação do pensamento político moderno. Livro ótimo, é um livro de história, um livro desse tamanho assim, vale muito a pena. Quem gostar, obviamente, vale muito a pena. Tá certo? Extrapolem muito a minha matéria, eu não vou me deter a ele, não. Eu vou me concentrar naquilo que me interessa agora, que é num determinado período da Idade Média, somente a partir do século XIII, estou morrendo para ler o André de Carvalho Ramos. Pelo menos você está lendo. Eu já fico feliz, né? Se você morrer, você vai morrer feliz, tá certo? Vai lendo mesmo, que você não vai perder nada lendo o André de Carvalho Ramos. Você só tem a ganhar. Então vamos continuar aqui. Eu vou chegar até a modernidade. Presta atenção. Na Idade Média, você tem alguns eventos que são particularmente importantes para a afirmação dos direitos humanos. Um deles acontece na Inglaterra. Não a Inglaterra que nós conhecemos hoje, a região da Inglaterra, que é um acordo entre o rei e uma determinada casta, que é a casta dos barões. Que rei era esse? Esse rei era conhecido como Rei João, King John. Ele ficou conhecido historicamente como Rei João Sem Terra. Era o período dos cercamentos,
na Inglaterra, ele estava desapropriando os barões, ele estava tributando os barões acima daquilo que eles entendiam que era razoáveis, e os barões de terra, que não eram uma classe, era uma casta, era um estamento. Entenda, você não se torna barão pela quantidade de dinheiro que você tem. Você se torna barão quando você recebe esse título honorífico, ou quando você é filho de barão. Não tem jeito de você que não era barão se tornar barão, a não ser por meio dessa forma. Então não é classe, é estamento, é algo fechado. Então esses barões de terra resolvem o seguinte: olha, rei João, veja bem, você está abusando do exercício do seu poder, você não está respeitando determinados limites mínimos, e por conta disso nós vamos romper com o seu poder. E o rei João se vê numa situação complicada, porque ele fala: olha, para eu manter o meu poder político, para eu manter a minha soberania sobre essa galera, eu preciso fazer com eles um acordo. É um acordo quase privado, porque ele vai estabelecer ali um acordo que ele vai respeitar determinadas prerrogativas em favor dos barões. Olha que prerrogativas legais. A primeira prerrogativa que ele diz é o seguinte: olha, eu não vou criar crimes em relação a fatos anteriores à lei. Eu só vou criar crimes por meio de lei e só para fatos posteriores. É o princípio da legalidade penal. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia combinação legal. É a raiz desse princípio. Isso é um direito básico. Aí, no campo do direito tributário, olha, eu só vou cobrar tributo por meio de lei. Eu também não vou tributar fatos anteriores à edição da lei. O princípio da legalidade tributária, já na Magna Carta, esse acordo que ele faz, o rei com os barões, é conhecido como Magna Carta, de 1215. Vocês vão ouvir falar muito da Magna Carta. Mas ele vai além. Ele fala assim: olha, tudo bem, vejam, vocês não precisam romper com o meu poder. Vocês podem continuar sujeitos ao meu poder, eu vou respeitar essas prerrogativas. Uma delas, olha, barão julga barão. Barão julga barão? Como assim, professor? É simples assim. Eles dizem o seguinte: o rei diz o seguinte: olha, quando houver um conflito entre os barões, eu não vou julgar esse conflito. Quem vai julgar esses conflitos são os próprios barões. Esse é um princípio que está em vigor até hoje, que é o princípio do juiz natural. Existe um juiz previamente competente para o julgamento da causa. Eu não posso criar um juízo de exceção, um juiz que eu vou estabelecer após a causa. Não é qualquer juiz que pode julgar essa causa. Isso é um princípio básico. Existem outras prerrogativas que são estabelecidas na Carta Magna ou na Magna Carta, né, do rei João Sem Terra. Existem algumas garantias de ordem processual, né, relação, por exemplo, à ampla defesa, contraditório, as raízes disso já estão lá na Magna Carta. Entendam. Então, a Magna Carta é, por assim dizer, né, a origem histórica dos direitos? Não, porque ainda não há direitos. São prerrogativas em favor dos barões. O inglês que não fosse barão podia invocar essas prerrogativas em favor de si? Não, não podia. E os barões? E se essas prerrogativas, se esse acordo fosse violado pelo monarca, eles podiam fazer alguma coisa? Podiam ir a juízo? Não, eles não poderiam ir a juízo. Então, essas prerrogativas são limites de natureza política impostos pelos barões ao monarca e acordados na Magna Carta, mas são também raízes históricas dos direitos humanos. E alguns dirão até raízes históricas dos direitos coletivos. Por quê? Porque para fazer parte dos, vamos falar assim, dos que são beneficiados por essas prerrogativas, tinha que ser barão. Olha que coisa curiosa. Hoje, a gente tem direitos coletivos. Direitos que, para você ser titular, você tem que fazer parte de uma categoria. Pensa nos direitos das crianças e dos adolescentes. Pensa nos direitos dos idosos. Pensa no direito dos consumidores. A mesma coisa, tem que fazer parte de um grupo para ser titular desses direitos. A raiz histórica desses direitos está lá atrás. E eu estou te dando um exemplo na Idade Média, que é o exemplo da Magna Carta. Entenda, a Magna Carta, na Idade Média, ainda não existem direitos humanos. Mas as raízes históricas desses direitos estão sendo construídas. As bases para que lá na frente eu tenha uma conquista de um direito, com o reconhecimento desses direitos em declarações, com a afirmação de que o indivíduo é titular desses direitos, e depois grupos são titulares desses direitos, já estão sendo construídos. Entenderam? Ficou claro para vocês? Sim ou não? Eu quero um retorno aqui. Ficou claro? Ok. Voz do além, entendeu? Sim, sim. E a voz do além? Sim. Ótimo. Olha só. Agora eu vou fechar a aula
nós estamos quase em 1 hora, eu vou fechar a aula com a seguinte consideração. Na modernidade, eu vou começar a explicar na próxima aula, que vai ser amanhã. Podem ficar tranquilos que eu vou passar para vocês o horário direitinho, tá bom? Na modernidade, eu vou ter dois eventos importantíssimos. Primeiro, é o surgimento do Estado Nacional. E o segundo é o surgimento do indivíduo como conceito. Como conceito. O indivíduo, ele passa a ser concebido a partir das revoluções filosófica, religiosa, como sendo alguém que é titular de direitos, tá? Isso, obviamente, né, a partir das revoluções liberais do século XVII, XVIII, XIX, mas para chegar a isso eu preciso conceber o indivíduo primeiro. E eu vou construir esses conceitos da modernidade na próxima aula. Combinado? Então, veja, do período arcaico, passando pelo período antigo, até a Idade Média, eu tenho raízes históricas, eu tenho as bases para a construção dos direitos, mas eu ainda não tenho a consolidação do conceito de indivíduo. Porque o indivíduo vai ser construído, o conceito de indivíduo, ele vai se consolidar mesmo na modernidade. E é na modernidade, então, que eu vou, a partir da construção de quem é o indivíduo e de quem será no futuro o sujeito de direito, criar as bases mais concretas para a consolidação, não mais de valores comunitários, mas de direitos, cujo titular inicial vai ser esse indivíduo. Combinado? Amanhã a gente se vê, eu vou passar o horário para vocês direitinho e a gente continua. Não deixe de baixar a aula no final, agora, tá certo? Ela vai aparecer para vocês, eu quero que vocês baixem a aula e, principalmente, pessoal, não deixem de me dar o feedback se vocês estão gostando, tá bom? Até mais, até amanhã, fiquem com Deus.